questãozinha de ondulatória, bem tranquila. O som proveniente de um violão é ouvido tanto pelo músico, que se encontra sob o calor dos refletores, quanto pela plateia, refrescada pelo ar-condicionado. Essa diferença de temperatura faz com que o ar do palco e o ar da plateia sejam considerados meios diferentes. A característica da onda sonora emitida pelo violão que não sofreu alteração para nenhum dos ouvintes é qual? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, quando a gente faz questão de ondulatório, você tem que saber primeiro a equação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda vezes a frequência. Esse lambda é o comprimento de onda. Você não pode esquecer que essa velocidade aqui, ela depende de quê? Ela depende somente, no caso, né? Ela depende somente do meio de propagação. Ela vai depender do meio. E essa frequência depende somente de quê? Somente da fonte. Mas veja que a questão disse que aqui no palco eu tenho uma temperatura e aqui eu tenho outra temperatura. E por causa dessa diferença de temperatura, esses meios são considerados diferentes. Se esses meios são considerados diferentes, então a velocidade do som nessa temperatura baixa não pode ser igual à velocidade do som nessa temperatura alta, né? A gente até sabe que a velocidade do som nos gases, ela é diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura. Quanto maior for a temperatura do ar, maior é a temperatura, maior é a velocidade, aliás, do som, né? Quanto maior a temperatura aqui, maior vai ser a velocidade do som naquele meio. Então, não posso dizer que a velocidade fica constante. Mas veja, pessoal, que a fonte não muda, porque o som foi emitido pelo violão. Então, tanto a plateia quanto o músico, eles escutam o som que foi emitido pelo violão. Como a fonte não muda, a frequência não muda. Então, letra A, certo? A intensidade não poderia ser porque, à medida que a distância vai mudando, essa intensidade também vai mudando, tá bom? E se a velocidade muda, posso dizer que o comprimento de onda também muda. Então, a única característica que permanece constante é a frequência, porque frequência depende da fonte. Se não muda a fonte, não muda a frequência. Letra A.